Bom, vamos continuar aqui, tá? A gente estava falando dos exames, é, e para avaliar aqui agora o perfil ósseo. No perfil ósseo, eu vou pedir a fosfatase alcalina, peptídeo C terminal, proptídeo procolágeno tipo 1, urina de 24 horas, cálcio e creatinina, né? Sempre pedir a primeira urina da manhã, PTH, magnésio, D3. Bom, então, vamos analisar aqui as células do sangue, né? Em função da medula óssea ali, que contém, né, a hemoglobina e o transporte de oxigênio. Então, eu tenho o plasma. O plasma é a parte líquida, né? Com fatores de coagulação. Depois eu tenho o soro, que é a parte líquida, sem fatores de coagulação. Eu tenho o hemograma, que engloba os eritrograma, leucograma e plaquetograma. Depois, eu tenho aqui, nós vamos analisar aqui a série vermelha, os eritrócitos, né, ou hemácias ou glóbulos vermelhos, que são produzidos ali na medula óssea e são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Eu tenho hemoglobina, que é o pigmento que está no interior das hemácias, que ela é responsável pela coloração do sangue. E o hematócrito, que avalia a quantidade de hemácias que estão ali presentes ali no sangue. A hemoglobina, quando eu tenho uma microcitose, eu tenho uma diminuição do tamanho ali dos eritrócitos, das hemácias, dos glóbulos vermelhos, e indica ali no hemograma através do VCM, que é o volume corpuscular médio. Então, nesse caso, os eritrócitos eles são denominados microcíticos, tá? Aí eu tenho também, só um instante, eu tenho aqui a talassemia, que é uma doença que é hereditária, tá? Que pode se manifestar de diferentes formas, que tem o sintoma principal da talassemia, é palidez, icterícia, atraso no crescimento, abdômen desenvolvido, aumento do baço, alterações ósseas. Então, nesse caso aqui, tá? Aí eu tenho também de saber sobre a anemia ferropriva. O que é a anemia ferropriva? A anemia ferropriva, ela faz parte ali dos grupos das anemias hemolíticas, que tem ali como anormalidade alguma diminuição da vida média dos glóbulos vermelhos, né? Geralmente, a falta de ferro, ela pode ocorrer ali, essa deficiência ali essa anormalidade, que é a anemia ferropriva. Então, quem tem deficiência de ferro ou de ingesta de alimentos com ferro pode ocorrer isso aí, tá? E pacientes assim também pode ocorrer por perda ali, crônica de sangue, por defeitos de absorção, uma grande menstruação, né? E eu tenho também a policitemia. A policitemia é uma doença crônica que afeta o sangue. Então, ela consiste em quê? Um aumento, ela tem o aumento ali das células, das células sanguíneas, principalmente ali os glóbulos vermelhos, né, a eritrocitose. Na maioria dos casos, não há uma causa específica ali que explique a mutação genética ali, e o diagnóstico ali é feito através de vários exames. Tá, aí eu tenho o VCM, que é o volume corpuscular médio, que vai analisar, né, que vai analisar o volume das células. Depois eu tenho o HCM e o CHCM, ou
né? Que é a hemoglobina corpuscular média. O que, que ela vai avaliar? Ela vai avaliar a concentração de hemoglobina no sangue, tanto a concentração para cada hemácia ali, dividido pelas hemácias ali daquela amostra que eu tirei, tá? O RDW é um parâmetro da variabilidade de tamanho dos eritrócitos, traduzido ali o grau de ani- anis- anisocitose, né, que é o aumento das células, numa amostra sanguínea. Então, são marcadores ali de marcadores de inflamação. Eu ainda tenho aqui, normalmente, né, o RDW baixo, ele não representa algo significativo ali, né? Quando ele é interpretado isoladamente. Mas se for verificado outras alterações ali no hemograma, pode indicar anemia causada por doença crônica, né? Aí a gente tem doenças no fígado, problemas renais, HIV, câncer, o diabetes, por exemplo, a gente pode ver. Então, a gente tem aqui um hemograma, tá? Vocês podem ver o índice, homens e mulheres. Eu tenho o valor, o que é dito pelo laboratório, e eu tenho o valor ideal, tá? Aqui eu tenho o valor ideal. E mulheres, o ideal e aquilo que é dito pelo laboratório. E na série branca, eu vou ter os leucócitos, né? Eu vou ter os leucócitos. Os leucócitos, eles agem ali na defesa do nosso organismo, certo? Vão trabalhar ali para combater alergias, infecções, né? Então, a gente tem 5 tipos. Eu tenho neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, tá? Aí eu tenho os bastonetes, que são os blastos, né, que são células de defesa do nosso organismo, que têm a mesma atividade imunológica ali. Eles são neutrófilos que ainda estão imaturos. Os segmentos, que são células responsáveis pela defesa do nosso organismo, e são encontrados em maior quantidade do sangue, quando é comparado ali aos outros neutrófilos, segmentado, né, que foi dividido ali, segmentado porque ele foi dividido, foi selecionado. Eu tenho os eosinófilos. Os eosinófilos são células sanguíneas que se desenvolvem na medula óssea e são responsáveis pela defesa do organismo contra parasitas e agentes infecciosos. Também participa ali dos processos inflamatórios em doenças alérgicas e asma, né? Aí eu tenho os basófilos, que são células pertencentes ao sistema imunológico e que se encontram em menor quantidade no sangue, que são considerados ali normal. Quando uma concentração está entre 0 e 2%, ou de 0 a 200 mililitros por metro cúbico, ou ali de acordo com o valor do laboratório, né? A função deles é liberar histamina e heparina. Ele funciona respectivamente ali para todas as respostas alérgicas, né? E evita a coagulação do sangue. Eu tenho os linfócitos, que são um tipo de células de defesa do organismo, que são também conhecidos como glóbulos brancos, que são produzidos em maior quantidade quando existe ali uma infecção. Por isso, é um indicador da saúde do paciente. Quando a gente vê linfócito muito alto, pode saber que tem alguma infecção. Os monócitos, eles são células do sangue, que são produzidos ali na medula óssea e que fazem parte do sistema imunológico. E eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo, tá? Aí eu tenho, faltou aqui, acho que, os monócitos, né? Não, monócitos eu falei. Faltou aqui os neutrófilos, que eu vou falar aqui, que é um tipo de célula
neutrófilo é um tipo de leucócito, que é mais comum, ele representa, em média, 45 a 75% dos leucócitos circulantes no corpo. Os neutrófilos, eles são especializados no combate a bactérias, tá? Então, quando há uma infecção bacteriana, a medula óssea, ela aumenta a produção ali, fazendo com que sua concentração ali sanguínea se eleve. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, né, são fragmentos de megacariócitos que estão relacionados com a cicatrização de feridas, reparação de vasos sanguíneos, também que ela contém também os seus fatores de crescimento, né? O VPM, que é o volume plaquetário médio, ele é um marcador da função plaquetária, né? Se a função plaquetária está bem, ele vai marcar ali, tá? Então, eu tenho aqui como o exame é apresentado no laboratório. E o que é o período de aplasia? Período de aplasia. O período de aplasia medular, ele é também chamado de aplasia de medula óssea ou anemia aplástica, né? É uma doença caracterizada pela alteração no funcionamento da medula óssea, tá? A medula óssea está com dificuldades e vai acontecer esse período ali de aplasia, tá? Então, vai resultar o quê? Em baixas concentrações de hemácias, plaquetas e leucócitos circulantes no sangue, que vai ocorrer o que? Aparecimento de alguns sintomas, como palidez, falta de ar, né, hematomas, infecções ali mais frequentes, tá? E como é feito o tratamento da aplasia medular? Ela deve ser orientada pelo médico, né, que vai variar de acordo com o grau da aplasia, e tem como objetivo promover o aumento e a quantidade de células sanguíneas circulantes. E para isso é indicado o médico, né, os seguintes tratamentos, né? Aí tem o tratamento de imunossupressão, imunossupressão, que normalmente é feita ali usando o soro, contendo ali anticorpos e contra as células T, né, que são as células que vão que combate não, que vai ataca o meu organismo, e esse tipo de tratamento ali pode ser feito por um transplante também de medula óssea, em que as células ali da medula óssea de doadores saudáveis, né, são transplantadas para a pessoa doente, de forma que é o estímulo ali da produção ordenada das células sanguíneas ali no corpo, tá? Aí eu tenho um VPM, que é o volume plaquetário médio, que é um marcador da função plaquetária, tá? Aqui eu tenho, gente, um caso, né? Esse paciente aqui, ó, análise de caso, paciente com dengue. Então, leucopenia, plaquetopenia e linfopenia. Então, o paciente com dengue, ele vai ter, olha aqui, os leucócitos, tá aqui, 3.000, né, quando o valor de referência é 4.000 a 10.000 aqui. Os linfócitos, 400, quando o valor de referência é de 900 a 3.300, e as plaquetas 100, sendo que as plaquetas 150 a 400, que é o normal. Então, eu tenho aqui, eu vou ver que esse paciente meu, ele vai estar com uma dengue, tá? Aqui eu tenho também uma análise, né? Outra análise, né, do caso, ao paciente com hemoglobina de 6,2, né? Um hematócrito de 18% aqui,
está com 39, o VR dele está de 13 a 18, e o hematócrito 18%, de 39 a 53. Então, essas plaquetas aqui, ó, e a plaqueta do paciente está 16 mil. Então, esse quadro aqui, desse paciente, é um quadro de leucemia linfóide aguda, tá? Então, quando vê um exame com esses parâmetros, é um quadro de leucemia linfóide aguda ali, tá? Então, eu vou estar ali. Vamos falar um pouquinho do ferro, né? O ferro é um mineral dietético, que é importante para o desenvolvimento das funções ali corporais. Ele vai incluir o transporte de oxigênio no sangue, e ele é essencial, né, para o fornecimento de energia para a nossa vida diária. Bom, em alguns casos, os suplementos, eles podem ser necessários, mas, no entanto, ali, o ferro aumentado, ele pode causar uma toxicemia ali no organismo, né? E acúmulo de ferro pode causar até morte. E a deficiência também resulta ali no esgotamento das reservas de ferro no nosso organismo ali, tá? E pode levar ao quê? Quando está com a deficiente, o paciente vai sentir fadiga, cansaço, diminuição da imunidade. Então, o ferro, ele é muito importante, então a gente tem que manter o ferro nos seus níveis ideais ali. Então, as causas ali, né, as causas ali do esgotamento, a causa da falta ali da produção do, do, a, da produção de hemoglobina, pode ser várias, tá? Gestação, lactação, fluxo intensivo, né, falta de nutrientes, da síntese da hemoglobina, né, ferro, B2, B5, B6, ácido lipóico, glicina, vitamina A, hemorragias, doações de sangue e sangria, hipocloridria e parasitose, que também pode causar isso aí, né? Então, ó, a cada 10 miligramas de ferro ingerido, nós absorvemos cerca de 1 miligrama, uma. Então, a maior parte do ferro usado em nosso organismo, ele vem da reciclagem pela liberação dos macrófagos, né? Então, na gestação, uma gestante, ela consome de 600 a 900 é, miligramas de ferro. A cada início do ciclo menstrual, a mulher ela perde de 20 a 40 miligramas de ferro. Então, a gente tem essa dificuldade aí. Então, a gente tem sinais e sintomas aqui da deficiência do ferro, né? Então, a gente tem o declínio, né? A sequência ali, inicialmente, o paciente vai ter anemia ferropriva, que vai levar que às vezes essa anemia passa despercebida para o paciente, mas na medida que o corpo vai gritando, vai vendo, vai sentindo essa deficiência, os sinais, eles vão piorando ali, certo? E a gente vai ter o declínio gradual do ferro ali, né? Então, a maior parte das reservas de ferro do nosso corpo, elas estão ali dentro da hemoglobina, né, das células vermelhas do sangue. E que eles vão transportar ali o oxigênio para o corpo. Ferro extra armazenado no fígado, ali sendo usado ali em algum tempo, quando eu faço uma dieta inadequada, isso pode causar um acúmulo inadequado ali do ferro. Se a sua necessidade ali de ferro na dieta for ali cumprida,
essa reserva de ferro ali do corpo, ela vai diminuir, né, ao longo ali do tempo. Então, vai ter alguns efeitos. E esses efeitos, eu vou ter o quê? O esgotamento do ferro, tá? Eu vou ter os níveis de hemoglobina que são normais, mas o corpo só tem uma pequena quantidade de ferro armazenado, que vai acabar ali em breve. E essa fase, geralmente, não motiva ali uns sinais óbvios. E aí vai tornar aqui, né, a escassez do ferro, tá? A escassez do ferro. As reservas de ferro, elas são transmitidas pelo sangue, e são baixas, e os níveis de hemoglobina, elas caem, né, do normal, ali do normal, e vai provocar no paciente cansaço, fadiga, estresse, né? E aí eu posso ter uma anemia ferropriva, que são níveis de hemoglobinas que são baixos ali do sangue, tá? E aí eu tenho que ter uma atenção muito grande nessa questão da sequência ali da deficiência do ferro, porque a primeira baixa, porque primeiro baixa o nível da ferritina, depois a saturação da transferrina, e na sequência a transferrina somente depois nós teremos a queda dos níveis de hemoglobina e hematócrito. Aí vai seguir aí por a redução do VCM e do HCM, tá? A hemoglobina é a última a ser reduzida, antes de faltar a hemo ali para a produção da hemoglobina. Então, já estará ali faltando para as outras hemoproteínas, né, como citocromo C, que está envolvido na produção ali do ATP, nas mitocôndrias, que vai aumentar ali também o estresse oxidativo. A falta de hemo compromete a saúde como um todo, né? Abala as funções tiroidianas, imunológicas, energéticas, aumentando a hipóxia nas células e a produção de espécies reativas de oxigênio ali. A transferrina é uma proteína, tá? A transferrina é uma proteína principalmente produzida pelo fígado. Ela tem como principal função transportar o ferro para a medula, baço, fígado, músculos, mantendo ali o bom funcionamento ali do organismo, certo? Bom, eu tenho alguns detalhes importantes aqui. Ferro acima de 100, a gente descarta a deficiência de ferro, tá? Se tiver marcadores de inflamatórios, como PCR acima de 3, a gente descartar 25 a 35% da ferritina. Por exemplo, uma ferritina de 300 versus 0,35, né? Que é por cento, que é igual a 195. Então, seria um valor ideal da ferritina, incluindo ali o aumento causado pela inflamação. Então, excesso de ferro gera reações de Fenton, tá? Que é o aumento do estresse oxidativo ali, tá? O aumento a reação de Fenton é uma reação redox, né? Onde o radical hidroxila causa danos ali ao DNA e ao RNA, às proteínas, lipídios, as membranas celulares e os núcleos das mitocôndrias. A inflamação, né? A inflamação, ela aumenta ali a, a inflamação, ela aumenta a hepcidina e a ferroportina, impedindo a saída do ferro da ferritina, dos macrófagos e da sua absorção dos enterócitos, tá? A ferroportina, né,
é o receptor da epsidina, e a interação epsidina-ferroportina vão controlar os níveis de ferro nos enterócitos ali, nos hepatócitos e nos macrófagos também, tá? Bom, aí eu tenho um ferro sérico, né? O ferro sérico, ele tem como objetivo verificar a concentração de ferro no sangue, tá? A dosagem de ferro sérico é útil ao diagnóstico ali, diferencial de anemias, né? Hemocromatose, hemo- hemociderose. Então, níveis baixos que eu vou encontrar ali, eu vou ter o quê? Uma anemia, né? Ferropriva, né? Aí tem a questão das menstruações, fases iniciais de remissão de anemia perniciosa, né? Então, os exames de ferro, eles são pedidos ali de rotina. Em geral, vai sempre para elucidar, né, alguma anomalia é, da deficiência ali do sangue, tá? Então, pode também ser pedido ali quando há uma deficiência na sobrecarga do ferro, né? Então, ferro sérico alto é porque a medula está cheia de transferrina e também está ali saturada, certo? Aí eu tenho aqui o fibrinogênio. O fibrinogênio é um fator de coagulação, né? O fator 1. É uma glicoproteína que é necessária para a formação de coágulo. Ele é produzido no fígado e é liberado na circulação junto com os fatores, né? Ele é desencadeado quando há lesão de um vaso sanguíneo, processo chamado hemostasia, que contém ali o sangramento. Então, aqui, como eu vou interpretar o fibrinogênio? Valores normais do fibrinogênio de 200 a 400. Então, o fibrinogênio é muito importante ali, porque é um diferencial para o diagnóstico diferencial das coagulopatias, né? Quando tem ali a diminuição do fibrinogênio, né? Aí eu tenho aqui também a vitamina B12, que é uma muito importante, né? A vitamina B12 é muito importante para o nosso organismo, porque ela envolve ali a formação das nossas células sanguíneas e também diretamente ali sobre o nosso sistema nervoso. Ela ajuda ali também na formação dos neurônios. A vitamina B12, ela é uma vitamina, né, do complexo B. A gente pode encontrá-la ali nos alimentos, ovo, leite, derivados, carne, peixe, frango, né? Ela é essencial para a formação das nossas células sanguíneas, tá? Então, a deficiência de B12 vai acompanhar uma anemia, é, parestesias, dificuldade para andar, formigamento, principalmente ali nas, principal, nas pernas, né? Entendeu? Então, vai me dar dessa deficiência, né? Palidez, inchaço, hiperpigmentação da pele, vai dar icterícia, certo? Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho um exame, né? É, da dose diária da B12 sendo utilizada oral, né?
Então, mulheres grávidas, elas precisam consumir até 2,5 microgramas de vitamina B12, né? Por dia. E a ingestão dela é recomendada para mulheres que amamentam de 2,8 microgramas da vitamina B12 ali, certo? Bom, eu vou parar por aqui e nós voltamos daqui a pouco para continuarmos essa aula aqui, certo?